In a world of constant progress, where ideas are transformed into reality at the speed of thought, fearless innovators pave the way to the digital revolution. They believe in the future by creating it first. From humble beginnings in Palo Alto to a global innovation powerhouse, VMware continues to challenge the status quo and make the impossible possible. Why do we keep imagining, creating, asking, what if? Because we are driven by ingenuity and a dedication to getting things done. Our innovation, our ideas are at the heart of the technologies that power and secure the digital future, exploring uncharted territories to solve our customers' hardest problems. Curiosity is the engine of innovation. It is what enables us to pursue anything our imaginations can dream up. We engineer cutting-edge ideas, sparking conversations that expand all boundaries. We aspire to make the most innovative software in and for the world. Together, we've helped reduce the world's carbon footprint, provided communities the digital tools they need to thrive, and that's what makes us a force for good. Core to our values are our customers, helping them shape an unlimited future. We enable them to build what they need, the way they need it. Their success is our success. We are all connected. We know success is a collaborative effort. We are a community with a relentless spirit of giving more than we take. We're constantly learning and evolving to cultivate a culture of possibility. We are fearless innovators transforming tomorrow. With our customers, we are one. We are VMware. Olá, bem-vindos à TVD. Mais uma vez estamos aqui juntos para falar de temas muito interessantes. Vocês que estão nos acompanhando na TVD, desde que nós começamos essa nossa jornada totalmente virtual, tem sido fantástica essa oportunidade, né? Estamos cada vez mais explorando essa nova forma de levar conteúdo até vocês, de fazer com que vocês também aumentem o seu networking e participem com a gente. Hoje eu tenho um convite muito interessante. Nós vamos falar de um tema que ainda a gente não explorou tanto aqui na TVD desde que nós começamos essa nossa série de painéis virtuais. Transformação digital não é um tema novo. Se eu falar que vou falar sobre isso, vão falar, Graça, não vale, né? Transformação digital é um tema que realmente a gente já vinha tratando há bastante tempo nos nossos canais. Mas tem um aspecto importante que a gente está vivenciando hoje, né? E que, de certa forma, todas as empresas já vinham. A jornada da transformação digital ela é diferente para cada empresa. E ela não está acontecendo, né, nem nesse momento, e cada um tem o seu timing dessa jornada. Agora, tem um elemento que tem sido fundamental nessa jornada, aliás, dois elementos. Primeiro, o próprio ambiente de cloud, seja ele, né, totalmente público, seja ele privado. O que nós temos observado cada vez mais é que as empresas estão realmente operando em modelos cada vez mais híbridos, que é a tendência, obviamente, que nós temos observado. E as aplicações, lembra? A gente fala de aplicações o tempo inteiro. O que eu sempre ouço de vocês e do mercado é o quão desafiador é realmente trabalhar nesse universo de tantas aplicações. Né, acesso a essas aplicações, desenvolvimento dessas aplicações, disponibilidade delas nesse ambiente híbrido. Né? Não necessariamente essas aplicações estão em modelo on-premise, não necessariamente elas estão em SaaS, não necessariamente estão em cloud híbrida. Quer dizer, na verdade, por que não necessariamente ela está num determinado formato? Porque não necessariamente os negócios são iguais. E, na verdade, todo esse ambiente de transformação digital ele está a serviço do business, do negócio, e para cada negócio existe uma forma.
Agora, algo que realmente permeia todos os negócios, e principalmente as áreas de tecnologia, é o desafio de gerenciar esse ambiente, de tornar esse ambiente menos complexo, mais ágil, mais automatizado. Enfim, essa é a tarefa, esse é o grande desafio das áreas de TI, oferecer esse ambiente como um serviço para o negócio, como um serviço para as empresas, para os funcionários. Então, as aplicações elas estão a serviço dos negócios. E a forma, a maneira como elas estão estruturadas, essa arquitetura, ela precisa realmente de um gerenciamento, de um cuidado. O que nós observamos nesse momento que nós estamos vivendo? Óbvio, as empresas já estavam numa jornada de transformação digital, mas, como eu falei para vocês, essa transformação ela é reflexo do negócio, né? É reflexo do quanto a empresa está investindo nesse processo. E, nesse momento, os negócios estão sofrendo uma grande transformação, muitos estão tendo que acelerar, disponibilizar soluções e serviços muito rapidamente para atender a um cenário novo. Com absoluta certeza, esse processo se tornou um pouco mais estressante. Então, o que é importante nesse momento? A gente olhar para esse ambiente, entender um pouco melhor essa jornada, em que ponto nós estamos, quer dizer, cada empresa, e, ao mesmo tempo, entender que é uma grande oportunidade de detectar esses gaps, de entender a importância desse universo e, a partir daí, então, poder caminhar com uma transformação digital mais estável, mais sustentável, para que realmente, independente aí das idas e vindas dos negócios e de todo o cenário que a gente pode viver, de qualquer crise, que realmente essa transformação digital seja mais sustentável. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Não é necessariamente sobre cloud, nem necessariamente sobre aplicações. É tudo isso junto. É como tudo isso junto permite que o negócio realmente se movimente, atinja os seus objetivos, tendo essa estrutura melhor gerenciada. E, para isso, eu acho que a gente começa muito bem nesse nosso bate-papo, porque a gente tem um case. E eu costumo sempre dizer aqui para vocês que toda vez que nós conseguimos trazer um case aqui para vocês, a gente sempre tem uma experiência fantástica. Nós temos a apresentação de um case e temos a equipe de líderes, né, de executivos, de experts da VMware, uma empresa que atua exatamente, entre outras tantas áreas, nesse modelo, nessa sustentação, nesse suporte, oferecendo soluções, e vai trazer também a sua experiência para bater esse papo com a gente. Então, eu quero falar para vocês quem hoje está com a gente nesse painel virtual. Como eu falei para vocês, temos o Fernando Correia. O Fernando é o coordenador de operações de TI da Unimed BH, e vamos ouvir justamente o case do Fernando. Temos a presença do Rodrigo Bertolotto, que é Senior Manager Latam da VMware, e também contamos com o Thiago Bessa, que é o Manager Solution Engineer da VMware. Bem-vindos a todos. Logo, logo, eles já vão estar falando com vocês, mas eu quero começar essa nossa apresentação justamente pelo case, pela experiência do Fernando Correia. Então, eu gostaria, Fernando, de chamar você agora para entrar aqui na nossa conversa e poder dar aí as suas boas-vindas a todos que estão nos acompanhando pela internet e poder já começar a contar a sua história. Olá, Graça, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. É um prazer tê-los todos aqui conosco. O meu nome é Fernando Correia, como a Graça já adiantou, e hoje eu estou responsável pela área de operações de tecnologia da informação da Unimed Belo Horizonte. Eu vou começar explicando um pouco o que é a Unimed Belo Horizonte, talvez nem todos os participantes a conheçam, mas a Unimed Belo Horizonte ela é uma das maiores, ela é a maior cooperativa do mundo de saúde suplementar e possui rede hospitalar também, o que a torna bem diferente aí de planos de saúde tradicionais. A Unimed atua em Belo Horizonte, região metropolitana. Hoje nós temos um número próximo a 1.300.000 clientes que confiam nos produtos Unimed BH e eles que são o sentido de todo esse nosso movimento. Somos uma cooperativa formada de aproximadamente 5.000 profissionais seletistas, mais de 5.300 médicos cooperados,
que fundaram aí alguns deles fundaram a Unimed aí há muitos anos atrás. A Unimed é uma empresa de 49 anos e é uma empresa que hoje fatura algo em torno de 5,5 bilhões de reais. Então, é uma cooperativa grande, é uma cooperativa que tem uma musculatura muito forte. E nós temos um grande desafio na Unimed Belo Horizonte, porque ela sempre foi vanguarda. A Unimed nunca foi uma empresa pautada pelo status quo. É uma empresa que sempre esteve à frente no seu mercado, sempre trouxe tecnologias, sempre trouxe processos maduros, e é uma empresa que vem, ao longo dos anos, aí, colhendo os frutos de todo esse seu altruísmo, todo esse seu apetite por inovação. E aí, há mais ou menos 2 anos, nós começamos essa nossa jornada de analisar o que tínhamos e o que o mercado nos pedia, porque tecnologia só tem sentido na maioria das empresas, né? Óbvio que tudo generalizado é exagerado, mas assim, eu desconheço uma empresa em que a tecnologia só tem valor quando ela traz mais negócios, quando ela possibilita diferenciação no mercado e quando ela faz com que a empresa seja melhor, mais eficiente, que o ganho financeiro ele aconteça. Então, nós fomos fazer uma análise da nossa estrutura e, principalmente, preparar a nossa estrutura para um movimento de cloud. Como você mesmo já disse, Graça, a gente não vê a Unimed BH num curto espaço de tempo sendo uma empresa full cloud. Até pelo fato de já ser uma empresa com muitos anos de estrada, você tem um legado que ele precisa ser respeitado e ele precisa ser mantido, porque, afinal de contas, foi ele que trouxe a empresa até aqui. Então, a empresa se preocupou muito com isso, em criar uma estrutura nova, mas em modernizar também aquilo que ela já tinha de bom e que traziam os frutos para o negócio. E o mercado de saúde, ele é um mercado que ele tem despertado nos últimos tempos um grande apetite do próprio mercado de tecnologia, porque talvez ele seja uma das indústrias que ele teve muito avanço na área médica, na área de equipamentos médicos, biomédicos, mas os sistemas, as estruturas, às vezes elas são bem modestas, elas são ainda aquém do volume de negócio que a área de saúde ela possui e ela movimenta, né? Então, nós fizemos toda essa análise interna, avaliamos vários produtos de mercado, e aí nós começamos a pensar em quais eram os problemas que nós queríamos resolver. Hoje, não é uma exclusividade da Unimed Belo Horizonte a questão da agilidade. Então, as empresas precisam ser cada vez mais ágeis, e aí, ágil é diferente de rápido. Ágil quer dizer fazer com a melhor qualidade possível, no menor esforço possível e com o maior ganho possível. Então, nós temos aí algumas definições sobre agilidade. E aí, nós começamos a pensar o que nós teríamos de curva de aprendizado dos nossos profissionais, a simplicidade de uso dessas novas tecnologias, porque não adiantava criar aquela panaceia tecnológica, mas que é complexa, ela é lenta em qualquer atualização que você vai fazer, em qualquer movimento que se busque, é uma complexidade enorme, são imensas janelas de manutenção. O nosso time já estava habituado com algumas tecnologias, então nós fizemos um mapa comparando curva de aprendizado da nossa equipe técnica. Tinha toda uma questão de suporte, porque não adianta colocar uma estrutura que depois ou nós vamos ter que ter lá um conjunto de profissionais que fica o tempo todo olhando para aquilo para garantir o bom funcionamento e que vai ter um overhead muito grande para manter toda essa estrutura funcionando. Então, nós fizemos um dever de casa, e aí aqui em Minas a gente costuma usar alguns ditados. Eu vou usar o meu primeiro aqui dessa nossa conversa, que num primeiro momento, o mato estava muito alto. A nossa visibilidade ela era encurtada. A gente tinha muitos incidentes durante o dia que não nos permitia pensar e principalmente planejar os nossos próximos passos. Então nós fizemos um trabalho de revisão da nossa estrutura, atacando aqueles pontos que a gente
sabia que eles eram grandes ofensores do nosso plano de evolução, e quando nós fomos diminuindo essas quantidades de incidentes, nós fomos olhando para as soluções que nós já tínhamos mapeado. E aí nós fizemos um primeiro movimento que foi, tá bom, uma vez que a VMware tem um produto, tem uma plataforma, nós temos o conhecimento, nós confiamos no parceiro e ele resolve, ele endereça o nosso problema de cloud privada. No primeiro momento, a nossa visão foi essa. E aí veio uma primeira surpresa ao conversar com o Bessa e com o Brito, foi que a gente descobriu que a VMware tinha uma outra gama de produto, que é o VMC, que nos conectava a clouds públicas, no caso, no primeiro momento, a AWS. E aí nós fomos amadurecendo esse projeto. E foi um projeto que eu acho que nós fizemos aquilo que o manual diz. Nós pensamos antes de sair fazendo. Então, identificamos os problemas, identificamos o que a gente tinha de gap de conhecimento, o que a gente precisava aprender, e daí fomos para a escolha do produto. E aí nós dividimos em 4 fases esse nosso projeto. Então, ele foi um projeto que ele já foi desenhado para durar em torno de 2 anos. Nós tínhamos grandes entregas agora para o primeiro trimestre que foram comprometidas e nós vamos postergar para o segundo trimestre em virtude aí da pandemia e de toda essa loucura que nós estamos vivendo, mas até esse fato o projeto vinha andando muito bem. E aí nós começamos na primeira fase com o Health Check. Foi, tudo bem, isso aqui são as coisas que os nossos especialistas conhecem e o que eles viram. Mas vamos trazer o fabricante, então, uma vez que nós decidimos que nós vamos com o VMware, vamos fazer um Health Check. E aí veio o time, fez um Health Check, foi algo muito bacana, porque foi um reconhecimento de um trabalho que já vinha sendo feito na empresa já de algum tempo, de ter uma estrutura de VMware bem organizada, com DRS ativado, sites remotos e tal. Então, o time da VMware disse o seguinte: vocês estão muito próximos do modelo de excelência. Tivemos 3 pontuações, uma delas grave, 2 básicas, que a gente fez os ajustes, e aí partimos para todo um processo aí de contratação. Sempre pautado nos problemas que a gente queria resolver. Nós precisamos ser mais ágeis, nós precisamos ser simples, e nós temos que garantir a disponibilidade de qualquer plataforma que vier a ser usada pela Unimed BH. O nosso negócio, ele não nos permite falha. Nós lidamos com vidas de pessoas. Então, nós, mesmo trabalhando com tecnologia na Unimed BH, somos um grupo de hoje aproximadamente 200 profissionais que nós lidamos com a vida das pessoas. Porque no momento em que eu não tenho um sistema disponível, o atendimento do nosso paciente, do nosso cliente, ele não é feito da melhor forma. Então, isso não pode ser aceitável para nós. Fizemos a primeira etapa, que foi toda uma estruturação do nosso ambiente com base nesse Health Check. Fizemos, num segundo momento, a implementação de toda uma gama de produto para que o nosso time técnico tivesse, de fato, uma visão do nosso ambiente, de capacidade, de performance, o que estava superalocado, subalocado. Então, o nosso time fez um trabalho muito grande de ajuste da plataforma. Quando isso foi concluído, nós partimos para outra etapa, que foi a da automação. Foi a de trazer para dentro da nossa estrutura o conceito que a gente vê muito na cloud, porque a cloud a cloud possui toda, a cloud pública possui toda uma estrutura de facilidade, ela tem toda uma estrutura que tem um conjunto de serviços associado, que tem uma certa simplicidade, apesar de que ela demanda também alguns conhecimentos específicos que normalmente os times de operações não tinham, porque a tecnologia não existia, não era tão amplamente usada. Então, tem todo esse processo de adaptação. E a nossa equipe trouxe para dentro da nossa estrutura esse conceito. O conceito de criar os blueprints, entregar na mão dos analistas a possibilidade de que eles mesmos criem suas próprias máquinas, que eles mesmos provisionem o ambiente que eles precisam, por exemplo, para fazer um desenvolvimento de uma solução de software. Do outro lado, nós também instrumentalizamos a nossa equipe técnica para colocar servidores
em operação num prazo muito menor do que a gente colocava. Eu fiz uma outra apresentação em que eu trouxe alguns dados. Por exemplo, nós saímos de um tempo aí de 32 dias para entregar uma máquina, para fazer todo o processo que a gente precisa, inclusive de CMDB, todo o processo de GMUD. A gente hoje é capaz de colocar uma máquina em 2 dias no ambiente de desenvolvimento, por ser pré-aprovado, e a gente tem, é óbvio, um ciclo de gestão de mudança, que aí ele tem o seu rito semanal, e acaba que a gente provisiona uma máquina hoje com uma semana no nosso ambiente. Provisionar uma máquina em 7 dias ou em 32, a gente já vê um ganho absurdo para o ambiente. A outra coisa é, as máquinas não entram mais no nosso ambiente de qualquer forma. Elas entram de acordo com o padrão estabelecido pela equipe técnica e que vai garantir a conformidade desse ambiente. E aí a nossa jornada começou a trazer alguns ganhos, porque nós tivemos mais rapidez para poder fazer algumas entregas, nós tivemos menos problemas de as coisas serem provisionadas sem que tivesse sido concluída, e nós começamos a conectar todo esse nosso plano que eu comecei a comentar aqui, que era um plano que tinha em mente, no primeiro momento, 2 anos de ações, que era terminar na última fase com o NSX, para que a gente pudesse expandir e conectar a nossa cloud privada com a nossa cloud pública, e aí usar aí os players de cloud pública na medida que o negócio necessitava. Porque cloud, não, na minha humilde opinião e nos estudos que nós já fizemos, cloud não é sinônimo de ser mais barato do que ser feito em casa. Tem toda uma questão de simplificação, tem toda uma questão de praticidade, tem toda uma questão de uma gama de recursos quase que infinita hoje para tudo que se quer fazer. Tudo isso é inegável. Agora, uma coisa que a gente nunca pode perder de visão, na minha opinião novamente, é que a gente precisa saber quanto custa tudo isso no final do dia. A gente precisa saber como usar os melhores recursos que a empresa possui, proteger todos os investimentos que já foram feitos e fazer os novos projetos e fazer a alavancagem desses novos projetos da melhor forma que a gente entender técnica e financeiramente. Porque a empresa pode optar por crescer em cloud, e é um caminho natural, e cloud vai se tornar cada vez mais presente nas empresas que ainda não estão. Isso é um fato. Não é o que nós estamos dizendo aqui. O que eu estou dizendo aqui, nós tínhamos todo um parque instalado, nós tínhamos todo um data center construído, nós tínhamos 2 sites distintos, nós tínhamos toda uma estrutura construída que, se eu viro e falo assim, olha, vamos fazer um movimento Move to Cloud, eu começava pela simples pergunta, já desmontaria esse projeto. Todas as aplicações que nós temos, elas são cloud native, elas estão prontas para serem migradas para a cloud e usar todos os recursos maravilhosos que a cloud tem? Boa parte não. Então, por isso que eu estou dizendo que eu acho que esse projeto foi um dos projetos de sucesso, e ele é um sucesso, porque nós fizemos o trabalho de planejamento, de pensar a estratégia, de definir uma estratégia e, através de um produto, viabilizar essa estratégia, resolver os problemas de agilidade, de disponibilidade, de garantir a confiabilidade da plataforma, de ter um suporte eficiente. E a outra coisa que a gente tem como pilar é que tudo isso tem que ser dentro de um custo responsável. Todo esse movimento ele precisa ser pautado por uma gestão de custo que ela seja viável, que a gente não onere o custo da consulta da cooperativa em virtude de tecnologia. Então, por exemplo, quanto custa de hora parada de uma fábrica, por exemplo, ficar esperando por um servidor por infinitos 32 dias para quem está esperando? Quanto custa, por exemplo, um projeto ser interrompido porque algo no ambiente precisa ser provisionado, e isso vai levar dias, isso vai levar um prazo gigantesco. Então, toda a nossa estratégia, ela tentou linkar o mercado de saúde e o comportamento que a gente vê desse mercado
quais eram as estratégias da cooperativa para se adaptar a esse mercado, a um público cada vez mais exigente, um público cada vez mais suscetível a preço, um público cada vez mais suscetível à mudança, de ir por um concorrente se um app não funcionar, de abrir mão do nosso serviço em virtude de uma oferta mais econômica. Então, tudo isso foi muito discutido aí com o Thiago, com o Henrique, a gente teve várias, o próprio Rodrigo nos visitou lá atrás nesse projeto para a gente discutir sobre as estratégias e se a gente estava indo num caminho que ia endereçar os nossos problemas, os nossos pontos. Hoje, depois de toda essa caminhada aí, nós já temos frutos muito bons ao longo dessa caminhada toda. Tem muito ainda por fazer, eu acho que essa é uma jornada que ela nunca acaba, né? A gente vai terminando episódios e começando outros, a gente termina um episódio e já para começar outro. Nesse momento, nós estamos fazendo toda a conexão da nossa esteira DevOps, tanto de entrega, de delivery contínuo, integração contínua, na nossa plataforma on-premise, e o que está desenvolvido para a nossa plataforma de cloud pública. E assim que a gente puder retomar aí o andamento dessa última etapa, que é colocar o NSX em produção, a gente já vai conectar também a nossa cloud privada à nossa estrutura de cloud pública, para que a gente tenha uma visão integrada de todos os nossos elementos de tecnologia. Independente de se um workload está sendo executado interna ou externamente, a nossa TI precisa ser fluida. Ela precisa, o nosso cliente interno, os nossos analistas de desenvolvimento, a nossa área de inovação, eles precisam ter liberdade para provisionar um piloto, uma POC, fazer uma validação de algum produto, de algum projeto, de forma, primeiro, independente, para que ele tenha autonomia, para que ele tenha flexibilidade, para que ele tenha toda a estrutura disponível num formato de autosserviço, de que ele pode se servir daquela plataforma e ele não se preocupar se isso está na AWS, se está na Azure, se está no nosso data center. Isso tem que ser abstraído para ele de uma forma tal que ele consiga ter o melhor resultado do seu trabalho fazendo tudo aquilo que ele precisa, de uma forma autônoma e completa. Então, tem ainda um caminho nessa jornada para ser feito. Essa jornada, nós estamos aí, acredito eu, que perto desse quarto épico aí para a conclusão dessa quarta etapa. Uma vez essa etapa concluída, nós vamos para esse refinamento e para essa melhoria contínua que agora vai ser o nosso norte. E aí, olhando para essa pandemia, para todo esse movimento que a gente teve, eu acho que uma das coisas que nos fez ter respostas rápidas, que nos fez nos posicionar de uma forma tão consistente para suportar o nosso negócio e naquilo que ele precisou se adaptar, nós somos uma empresa que nós estamos na linha de frente de todo o enfrentamento dessa pandemia. Imagina se a gente virasse e falasse assim, não, mas para provisionar uma plataforma de telemedicina, eu levaria aqui 32 dias só para entregar os servidores que a gente precisa para fazer isso. Isso é impensável, isso é inconcebível. Então, assim, nós subimos toda essa plataforma com servidores, com aplicação, com tudo. É óbvio que de um projeto que já vinha sendo estudado, já tinha um MVP bem consolidado, já tinha um produto formatado, nós disponibilizamos essa plataforma para todos os nossos médicos para trabalhar na teleconsulta, que é algo que é complementar ao trabalho médico, não é substituto, né? O contato humano, o olho no olho, todo esse contato, principalmente na área da saúde, ele é fundamental. Então, a telesaúde ela é uma ferramenta complementar a todo o ecossistema que o médico precisa para fazer o seu trabalho. Imagina 32 dias de pandemia, toda a população insegura e nós com todo esse tempo de resposta. Isso não é concebível. Então, eu acho que foi algo muito positivo. Nós, é óbvio, ninguém tinha uma bola de cristal de prever que essa pandemia aconteceria agora. Mas
a Unimed, por se preparar para se posicionar diante dos desafios naturais que o mercado já tem e investir principalmente em tecnologia, nesse movimento de se transformar digitalmente, de rever processos e ter processos cada vez mais maduros, talvez ela se deu tão bem por não achar que isso precisa ser reativo, que isso tem que ser proativo, por ter tido a iniciativa de fazer esse investimento, de fazer todo esse movimento de querer ter tecnologia e entender os benefícios que a tecnologia pode trazer para o negócio de saúde. As respostas foram curtas, a estabilidade dos sistemas tem sido mantida, a simplicidade do nosso ambiente tem sido buscada a cada dia, e os resultados também têm acontecido de forma consistente. Então, talvez a nossa resposta foi tão boa e o nosso posicionamento foi tão efetivo nesse momento, porque todo um trabalho de anos, e aí não é um trabalho de 2 anos, é um trabalho de uma empresa que tem 49 anos de vida, que tiveram vários outros profissionais que passaram por essa empresa e cada um tomou as decisões que mais lhe eram adequadas naquele momento. E nós viemos ao longo dos anos também, todos os outros profissionais que foram chegando, evoluindo e melhorando cada vez mais, mas com o foco de resolver o problema do negócio. Na Unimed BH, nós não temos nenhuma iniciativa de fazer TI por TI. Na Unimed BH, TI tem que ser para atender o melhor ao cooperado, que é o dono dessa empresa, eles são os nossos acionistas, para que ele possa ter cada vez mais soluções modernas e mais atuais para atender aos nossos pacientes, aos nossos clientes, e que isso, ao final de todo o trabalho, também gere lucro e também gere dividendos financeiros, porque aí os nossos clientes, sendo bem atendidos e tendo todo o serviço que eles precisam à disposição e no tempo oportuno, os nossos médicos tendo uma infraestrutura adequada para desempenhar bem o seu trabalho, que, por sinal, eles são muito competentes para fazê-lo, e nós temos uma responsabilidade com a sustentabilidade dessa cooperativa. Então, assim, o que eu queria encerrar essa primeira parte da minha fala dizendo que todo esse processo, todo esse projeto que nós construímos juntos, dessa nossa estruturação de cloud, ele passou fundamentalmente pelo pensamento de resolver os problemas que a empresa tem, que o negócio tem, e olhando sempre para quais as mudanças que a empresa vai precisar fazer, que a cooperativa vai precisar fazer, para que ela se alinhe ou ela se realinhe cada vez mais a tudo aquilo que for pedido por ela e para ela. Perfeito. Excelente colocação, excelente experiência trazida pelo Fernando. Eu quero trazer já alguns comentários que foram feitos aqui na plataforma, agradecer a audiência de vocês, são muitos, viu, Fernando, os comentários. Eu vou só trazer alguns. O Gustavo Teixeira está parabenizando você, muito boa a iniciativa de trazer esse case. O Rodrigo Bueno, mais um excelente painel de debates com temas bem relevantes. Acho que, nesse momento, falar sobre cloud em ambientes híbridos é fundamental. E nós temos também uma primeira pergunta que eu, na verdade, gostaria de formular para você, mas depois endereçar também para o time da VMware, né? Eu sei que você comentou sobre o quanto o fato de você já estar numa jornada, né, de digital e de cloud, de você ter tido um projeto, o quanto que isso, nesse momento, foi importante. No momento em que a área de saúde ficou no olho do furacão, vocês tiveram que disponibilizar uma série de serviços e outras áreas isso aconteceu. Então, a pergunta do Maurício Moura é exatamente isso. Nesse processo tecnológico, né, que é nessa jornada da Unimed BH, no momento em que a área de saúde passa a ter uma demanda muito alta devido à pandemia, embora você tenha falado sobre os aspectos aí importantes, qual deles você destacaria como sendo fundamental para garantir a estabilidade e essa oferta, né, essa possibilidade de disponibilizar
várias aplicações nesse momento. Qual seria o aspecto principal que você destacaria, Fernando? Eu acho que o aspecto principal, Graça, e eu agradeço aí a pergunta, eu acho que o aspecto principal é não perder o foco. O grande ponto de toda essa pandemia é que o centro dela é atender as pessoas da melhor forma possível, da forma como essas pessoas precisam e que elas merecem. Hoje nós temos quase 1.300.000 pessoas que confiam à Unimed BH o cuidado na hora de uma necessidade, na hora de uma situação como essa, que é impensável, né? Se não são os roteiristas de Hollywood, talvez a gente não tenha imaginado ou pensado em coisas desse tipo. Então, primeiro é o foco, né? O foco da cooperativa nesse momento é atender as pessoas, é ter a porta aberta para acolher essas pessoas no momento de dificuldade, é dar a elas o melhor tratamento, o cuidado mais adequado a cada um desses clientes que confiam no nosso trabalho e que estão conosco, vários deles há muitos anos. Olhando do ponto de vista de tecnologia, a gente precisa acompanhar as decisões do negócio. Nós precisamos, primeiro, estar abertos a ouvir, a participar, a buscar uma aproximação das áreas de negócio e, principalmente no nosso caso, uma empresa de saúde, a ficar próximo do que a gente chama aqui de área assistencial, que são os profissionais da linha de frente. Nesse momento, a TI precisa servir a todos esses profissionais. Então, se eu pudesse dizer a ele qual que é a regra de ouro que a gente tem hoje na Unimed BH, é escuta ativa, é proximidade, é entender o problema que nossa linha de frente, que está de forma honrosa enfrentando todo esse movimento, e ficar junto, para fazer junto, para mover e movimentar o que necessário for e entregar as melhores soluções. Então, assim, é um momento onde a gente tem que fazer as coisas, às vezes, e ignorar algumas coisas de planejamento, é um momento onde a gente tem que abrir algumas concessões, são momentos onde demandam um conjunto de ações que o momento vai te exigir. Não dá para ter uma fórmula pronta e soltar uma frase de guru aqui para ele. Mas eu acho que a proximidade, o foco, entender qual que é o propósito do que se tem que resolver. Perfeito. Rodrigo, eu gostaria de trazer você para a nossa conversa. Outras perguntas estão surgindo nesse momento, né? São muitas, então eu vou aglutinando algumas para facilitar a nossa interação aqui com a nossa plateia. E muitas perguntas relacionadas ao quanto o fato de uma empresa ter uma maior maturidade em cloud, um ambiente mais estável, isso com certeza foi muito mais importante no momento em que o negócio passa a exigir, de uma hora para outra, sem que isso estivesse previsto, uma demanda maior da área de TI. Então, eu acho que é uma pergunta interessante, porque ela, além de nós olharmos o case da Unimed, você pode contribuir também com a experiência que você tem acompanhando N empresas de diversos portes, com diversos momentos e níveis de maturidade, mas olhando o quanto realmente esse ambiente mais gerenciado e mais estruturado, ele realmente sustenta melhor uma fase em que o negócio, de uma hora para outra, demanda muito da TI. Exato, obrigado, Graça, obrigado pela pergunta. Acho que é extremamente relevante. O caso da Unimed é um exemplo clássico. Não é só porque ele está aqui, o Fernando, mas acredito que é um exemplo clássico, né? Hoje a gente olha, nesse momento de pandemia, a gente vê nossos clientes, eles estão cada vez mais buscando aí, fazendo esforços heróicos aí para buscar suportar os usuários e os clientes deles de uma forma remota. E eu acho que o Fernando, por exemplo, o planejamento, o investimento que ele fez prévio, e a gente vê isso em algumas empresas que trabalharam esse planejamento prévio, pré-pandemia, né? Ninguém sabia, ninguém previa essa pandemia, obviamente, mas ela veio. E as empresas que estavam preparadas, que fizeram um planejamento para ter uma maturidade mais avançada com relação à cloud, são as empresas que, de fato, hoje estão conseguindo suportar o negócio de uma maneira mais adequada.
E a gente vê isso, o caso da Unimed é um caso extremamente relevante. Eu vejo o caso da Unimed até como uma causa muito mais nobre, né, porque envolve salvar vidas, o que deixa a gente bastante feliz por fazer parte desse planejamento, desse projeto. E eu acredito que ter uma infraestrutura preparada para isso é extremamente importante, sim. Tecnologia é extremamente importante para esse momento. Mas não tenha dúvida, como o Fernando falou, né, a gente está lidando com pessoas, o negócio tem uma pessoa no final ali, né, das contas, e muitas vezes é salvar a vida daquela pessoa, que é o caso do negócio da Unimed. E eu acredito que essa questão de foco, ter essa empatia com as pessoas também é extremamente importante. Então, quando a gente olha a tecnologia, sim, mas ela é importante, obviamente é importante. E mais ainda, que aí trazendo um pouquinho dos valores da VEMA, mais ainda trazendo como uma força para o bem, né? A tecnologia sendo uma força para o bem, que é o caso que a Unimed tem feito. E a gente tem visto isso em vários clientes também. Trazer principalmente nesse momento de pandemia. Então, tecnologia é um aspecto extremamente importante. Estar preparado de forma a suportar esse negócio previamente seria muito importante, porém, nada que não impeça a gente começar um trabalho hoje para a gente colher o que a gente chama de ganhos rápidos dentro de um projeto. Acho que o exemplo da Unimed é bastante interessante, porque a Unimed ela fez um planejamento, e eu gosto muito da forma como a Unimed, o Fernando conduziu esse projeto, que é fazer isso de forma faseada, né? Planejada, por etapas, buscando os ganhos rápidos para o negócio, totalmente conectado ao negócio. Isso eu acho que é um ponto que a gente consegue fazer hoje para os nossos clientes, levar um projeto de forma planejada e dividir por etapa e olhar quais são as etapas e as prioridades do negócio para colocar essas prioridades nas primeiras etapas desse processo. Eu acho que isso é E, obviamente, olhar também, né, como o Fernando falou, quando a gente fala de foco, quando a gente fala do negócio, a gente está falando de processo e pessoas, né? Então, a gente tem que também olhar para esses dois pontos, não só a questão da tecnologia. E a Verma ela tem condição hoje de criar um projeto fim a fim, olhando não só a tecnologia, que a gente tem, de fato, uma tecnologia de ponta e líder de mercado, mas também trazer essa questão de processos e pessoas com foco no negócio. Perfeito, Rodrigo. Graças. Mais um comentário aqui do Roberto Santos. Parabéns, Fernando e equipe, pelo case fantástico. Oi, Tiago, eu vou trazer uma pergunta aqui para você. E aí eu só fazer um parêntese aqui rapidinho. Tá, claro. Complementando aí as palavras do Bertolotto. Bom dia. Por favor. O interessante o caso, essa pergunta é interessante quando a gente fala aí de ter um ambiente estruturado, certo? Isso. E no caso da Unimed, eu lembro muito bem, em 2017, né, quando a gente começou a falar com o Fernando, o principal motivo na época era uma instabilidade. Não sei se você lembra disso, Fernando. E com base nessa instabilidade, a gente começou a conversar e ele contou para a gente qual que era a expectativa da Unimed para os próximos anos. E as palavras que a gente usou na época foi, vamos construir esse alicerce primeiro, para que depois a gente consiga dar os próximos passos. Então, isso só reforça a importância da gente ter aí um ambiente estável, né, ter o alicerce, a base estruturada para construir essa jornada. Isso foi importante, acho que vale a pena. Eu lembrei agora aqui, voltei no tempo aqui, lembrei um ponto importante que o Fernando vai lembrar bastante aí também. E foram várias, né, Thiago? Foram várias rodadas. Né? Faz parte. Mas, Tiago, eu queria que você continuasse aqui comigo, porque tem uma pergunta do Vinícius, que eu acho que, além desse ambiente estruturado que você destacou, ele faz uma pergunta interessante. Em relação ao case, gostaria de saber, o time da VMware que acompanhou, do ponto de vista tecnológico, se os desafios enfrentados pela Unimed BH, quais os que você destacaria como também sendo desafios que em outras implementações vocês costumam encontrar no mercado e que são fundamentais para serem superados na jornada de cloud. A pergunta é do Vinícius Targino. Obrigada, Vinícius, pela pergunta. Tiago, com você. Bom dia, Vinícius. Obrigado aí pela pergunta. A pergunta é muito boa, porque a gente nós falamos bastante de tecnologia, né? O Fernando falou também, é importante das pessoas, é importante de ter menos, né, esforço no aprendizado, né? Isso a gente manteve investimento em alguma tecnologia que eles já usavam, esse é um fator importante. 2 pontos que eu destaco, né, respondendo a pergunta, é o seguinte: primeiro está relacionado aos processos, né? Principalmente quando a gente está falando de automação, se a gente não tiver um processo aí bem definido,
dentro do cliente, que às vezes a gente participa pouco na implementação, é super importante, entendeu? Então, assim, tá alinhado à parte de processual, já tá com esses processos bem definidos, porque aí a tecnologia ela flui de uma forma mais sadia, né? Menos impacto. E o segundo que é um desafio de como igual, por exemplo, a gente tem alguns desafios dentro no mercado, de às vezes a gente vê que um interlocutor ou um ou mais interlocutores compram a ideia, certo, do projeto, mas depois tem alguns desafios de vender essa ideia internamente, né? Entendeu? E aí, na época, o Fernando, juntamente com o Geraldo, que participaram também do projeto, conseguiram internalizar para a área de negócio muito bem, certo? Bom, então, isso foram 2 pontos aí, que é a parte de processos e internalizar. A melhor forma de internalizar a mensagem, né, os ganhos para a área de negócios, acho que são os 2 importantes aí que eu destaco nessa pergunta. Perfeito. Posso fazer um complemento, Graça? Com certeza, sempre. Vocês eu acho todo o direito. É fantástico. Não, obrigado. Eu acho que legal que o Thiago tocou em alguns pontos aí bastante importantes. No caso do Fernando, né, agilidade era um drive extremamente importante para a Unimed. Isso. E a gente vê algumas empresas hoje, aliás, a grande maioria dos negócios hoje, inclusive nesse momento de pandemia, é a questão de agilidade e a questão de inovação, né, nesse momento, que é importante, né, é extremamente importante você ter uma ideia inovadora para suportar o negócio nesse momento. Então, agilidade e inovação são aspectos que a gente vê como drives para a gente trabalhar as empresas. E outro aspecto é essa questão de segurança e a questão de disponibilidade. E quando a gente fala de inovação e agilidade, muitas vezes ele conflita com segurança e a disponibilidade. Porque são 2 times que, para você garantir, criar inovação, você precisa de agilidade, obviamente, mas ao mesmo tempo, colocar segurança num ambiente desse de forma ágil não é um negócio simples. E é, de fato, complexo. E é exatamente aí que é o X da questão, e é onde nós tentamos ajudar os nossos clientes a criar uma ponte entre todos esses aspectos, né, de negócios que a gente interessa, de uma forma que seja homogênea e que seja de fácil implementação e de fácil atender o negócio de uma maneira mais fácil, que a tecnologia que suporte esse tipo de aspectos. Muito interessante, Bertoldo, você trazer esse tema, porque realmente algumas perguntas aqui até já estão endereçando, aliás, são muitas, viu? Agora começa o desafio da mediadora, que é conseguir, nos momentos finais, atender, né, a maioria de vocês. A Edna Frandim está aqui com a gente. Graça, mais uma vez, parabéns, excelente painel de debate, não perco nenhum, grande abraço. Obrigada. Pergunta do Renan Valadares. Parabéns pelo projeto, Fernando. Você falou de diversas dificuldades, mas a capacitação necessária para realizar esse projeto. Hoje, nós percebemos que na área de cloud passamos muito pelo desafio de capacitação, principalmente quando temos um ambiente híbrido, multi-cloud. Então, a pergunta do Renan vai no sentido aí do quanto essa parceria com a VMware e essa questão da capacitação foi... você pode destacar um pouquinho mais, apesar de você ter comentado na sua fala. Primeiro, obrigado, Renan, pela pergunta. Eu acho que a primeira coisa que me ajuda a simplificar a resposta é que eu tenho um especialista na minha equipe que é um profundo conhecedor do mundo de VMware, que é o Antônio. Todo esse projeto foi conduzido, toda a parte técnica foi conduzida por ele com muito empenho, com muita dedicação. E no desenho do projeto, essa era uma preocupação que eu tinha, e eu sempre falei isso com o Thiago. Falei, Thiago, não adianta nada vocês virem aqui colocar uma nave espacial aqui, daquelas que a gente vê no Jornada nas Estrelas, que os caras vão sentar, vão olhar para mim e falar assim, agora, qual que é o botão que aperta para ligar? Então, uma das coisas que nós colocamos no escopo desse projeto, Graça, foi o seguinte: nós fizemos uma contratação da implantação com os próprios profissionais da VMware. Aí foi uma questão nossa de escolha, de não ter um parceiro, de ter o fabricante junto. E nesse processo a gente tinha uma semana de hands-on. Então ficava todo o profissional da VMware, ele fazia uma primeira etapa de especificação e levantamento dos requisitos. Então, como é que as coisas vão acontecer? Nos sugeriam
melhores caminhos, falava, olha, beleza, você está indo assim, mas pode ser que a gente tenha um problema aqui, vamos tentar chegar no meio do caminho, e a gente sempre consensava como as coisas seriam feitas. Ali, o meu time já tomava um primeiro banho de loja, porque ele já entendia do funcionamento do produto e de como as coisas seriam implementadas. O profissional da VMware voltava para casa, fazia a implementação, e antes da gente colocar aquilo em produção, ele passava uma semana com os profissionais da nossa equipe e de alguns de nossos parceiros, mostrando tudo o que ele tinha feito. Isso fez com que o time conseguisse ter um entendimento dos produtos e uma maturidade muito grande no produto da VMware que a gente estava implementando na rede, na cloud privada. E no mundo de cloud, o comentário do Renan, ele tem que ter duas respostas, porque uma coisa foi todo esse projeto e tudo que a gente fez até aqui. Sim. E aí, a segunda parte é o mundo de cloud. A gente vê que, como as empresas estão fortemente impactadas por cloud e num movimento muito grande de migração de cloud, a gente está tendo um grande problema de mão de obra qualificada e uma mão de obra experiente Sim. nessas disciplinas. E assim, eu costumo brincar que cloud... né? Exato. E aí eu costumo brincar que se você entrar 2 vezes por dia na console de qualquer uma das clouds públicas, vai ter um ícone diferente em uma das 2 vezes que você acessar. Então, manter uma equipe extremamente atualizada, extremamente capacitada em todas essas tecnologias, eu acho que é praticamente impossível. Então, um caminho que eu acredito nele, é o que a gente tem seguido nesse primeiro momento, nós trouxemos um parceiro especializado nesse mundo de cloud que tem nos ajudado nesse momento até que eu consiga criar na minha estrutura interna o conhecimento para que eles sejam autônomos, e aí a gente vai decidir qual vai ser o escopo do parceiro nesse novo cenário, onde a equipe for mais autônoma, onde a equipe for mais autossuficiente. Perfeito. Bem, como eu disse, várias perguntas. Vou tentar aqui, na medida do possível, atender os questionamentos de vocês, todos extremamente relevantes. Eu tenho mais um comentário, são muitos, viu, Fernando? Depois eu encaminho todos. Mas o do Legal. Pedro César Pinto, Fernando, parabéns pela visão, sempre tendo foco no cliente, isso é fundamental, principalmente uma empresa que lida com vidas. E aí vem a pergunta também complementar do Felipe Silva. Como o Fernando disse, todo projeto passa em resolver os problemas do negócio, com foco no cliente final. Então, as 2 questões aí ficaram bem claras isso. Mas você acredita que na área de saúde, a cloud passa a ser um caminho sem volta? E aí eu acho que o Rodrigo e o Tiago também poderiam complementar, avaliando um pouco essa jornada e o quanto, e outras perguntas aqui estão falando isso, quanto nesse momento, aquela ideia da cloud first, que a gente falou bastante, virou até, está começando a se falar muito now or never, como se realmente, né, nós estivéssemos aí vivendo um momento onde a cloud está se tornando muito protagonista nesse cenário. E a pergunta do Felipe é se especificamente na área de saúde você acha que passa a ser aí um divisor de águas, e eu acho que Rodrigo e Tiago também podem complementar essa pergunta do Felipe. Então, com você, Fernanda, depois eu passo para o Rodrigo e para o Tiago. Beleza. Obrigado aí, Pedro. Obrigado, Felipe. Felipe, assim, eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou responder sua pergunta, porque eu acho que a pior coisa que tem é ficar em cima do muro. Ótimo, ótimo. É uma questão complexa de responder, porque eu acho que cada empresa ela tem uma característica. Existem empresas, por exemplo, que os projetos de cloud não ganharam força por DNA da empresa, por cultura da empresa, e isso precisa ser respeitado, é uma escolha. Se ela é melhor ou é a pior, o tempo vai dizer, e quem sou eu que não estou no dia a dia de outras empresas para poder dizer. Mas eu vou tentar trazer isso para o nosso contexto. Eu acho que cloud ele é um movimento sem volta para qualquer indústria e para qualquer empresa. O que eu acredito que a gente tem que ter cuidado é que entre um veneno e um remédio, muitas vezes a diferença é a dose. Porque se você tomar qualquer medicamento em excesso, ele pode te causar algum efeito colateral. E se você tomar uma dose pequena de um veneno, ele não vai te fazer nada. Então, eu acredito que se você é da área de saúde e principalmente se você está nesse dilema, eu acho que você tem que avaliar qual é o apetite da sua empresa para esse movimento,
quais são os problemas de negócio que você tem, que a cloud resolveria e que você não conseguiria resolver com a estrutura que você tem. E o principal de tudo é avaliar o contexto como um todo. Nem tudo em um curto espaço de tempo, eu acredito, em empresas que têm longa vida e uma estrutura legada grande, em um curto espaço de tempo não é viável, nem tecnicamente, nem economicamente, fazer um projeto de move to cloud. Porque pegar uma aplicação interna que não é cloud native e colocar ela na cloud só para falar que está bonito, que você está usando cloud e que você tem cloud, isso não traz retorno para o negócio, isso não traz dinheiro no final do dia. Então, isso não traz qualidade, isso não tem sentido. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que cloud cabe em qualquer indústria, de qualquer segmento que seja, na medida certa. Exatamente. Rodrigo, você gostaria e poderia comentar essa questão? Claro, é o Pedro Felipe, né? Eu acho que, como o Fernando comentou, né, não é algo, apesar dos analistas comentarem que muitas das empresas estão indo para o modelo de cloud pública, e a unanimidade aí é que o ambiente no futuro ele vai ser um ambiente híbrido. Isso depende de caso a caso, né? Depende muito da indústria também, das aplicações que o Fernando comentou muito das aplicações legadas, né, que a gente tem que manter. E essa é uma decisão bastante importante para ser tomada dentro de um cenário como esse, né? Que é a aplicação. O que você vai fazer com a aplicação? Você vai manter a aplicação, você fazer uma replataforma, às vezes você tem um sistema de alta plataforma, vai descer para baixo, já virtualizado, e você pode fazer nascer na cloud como cloud native, você pode fazer N coisas dentro dessa aplicação, mas muito dessa decisão está pautada na aplicação também, né? E isso é extremamente importante. Agora, com relação ao modelo de cloud, muitas vezes, poxa, eu vou para cloud, legal, acho que eu quero ter uma aplicação, como o Fernando comentou, né? Cloud native é legal, tá na moda, vamos dizer assim, mas nem sempre é o modelo ideal, porque a VMware hoje ela consegue trazer o modelo operacional de uma cloud pública, como a AWS, como a Azure, por exemplo, como um Google, para dentro do data center privado, mesmo modelo operacional, e muitas vezes levar uma aplicação para cloud pública é mais caro do que você manter essa aplicação dentro de casa, dependendo da aplicação, como ela foi escrita, como ela está desenhada. Então, o que eu proponho, né? Na verdade, o Pedro Felipe, se eles estão na área de saúde, independente da área que eles estão, é de fato bater um papo com a gente, para a gente entender de fato qual a situação, a maturidade que eles têm hoje, principalmente com relação à aplicação, e a gente definir uma estratégia, o que dá para mover para cloud, o que não dá para mover para cloud. Hoje a VMware ela criou esse modelo de multi-cloud híbrido, né, com uma operação extremamente consistente, uma infraestrutura consistente na qual você consegue mover o workload, e muitas vezes você não precisa nem reescrever a sua aplicação para mandar ela para uma cloud pública, que é o modelo que a VMware propõe hoje. Excelente. Tiago, você poderia complementar? Claro, complementa aí as palavras do Bertolotto, que a definição do cliente, ela vai definir pelas nuances do negócio, né? Então, assim, o próprio cliente vai definir ali com base na origem desses workloads, como é que ele vai fazer essa distribuição. Isso é bem importante. Porque tem ali as aplicações legadas, que às vezes elas vão continuar da forma que elas estão. Sim, sim. Entendeu? Agora, tem as aplicações que não, vou conseguir trazer ela para um ambiente de cloud privado. Agora, tem outras que, dependendo da nuance de negócio, ela deve nascer em nuvem pública e deve ficar em nuvem pública. Só que o grande ponto importante aqui é essa flexibilidade, né? Eu passar a trabalhar com menos silos, né, e ter uma plataforma flexível para eu, caso amanhã queira trazer alguma aplicação que foi construída em nuvem, ou ao contrário, levar uma aplicação que foi construída dentro de casa numa cloud privada para uma nuvem pública, eu ter essa flexibilidade. E aí, complementando a parte de governança, que o Bertolotto comentou, tentei te chamar de Rodrigo, mas não saiu não, viu, Bertolotto? Eu também tentei, mas aí eu comecei com o Rodrigo, acabei com o Bertolotto. Inevitável, Tiago. Os dois estão que o Bertolotto comentou, que é essa governança, né? A partir do momento que eu tenho essa governança única, tendo uma única plataforma para fazer esse consumo, para entregar esse consumo para a área de negócio, é o melhor caminho. Até pegando o gancho que o Fernando falou, é difícil toda vez que ele entra num portal de cloud público, ele tem lá um ícone novo, tem lá um serviço novo. Mas às vezes esse serviço, ele não está sendo usado. Então, então se eu conseguir, eu tenho que treinar o meu colaborador, a pessoa do meu time, para usar aquele serviço novo. Isso demanda tempo. Então, a partir do momento que eu trazer isso
para uma única plataforma e uma governança unificada, onde eu consigo capacitar esse consumo, seja centralizado, né, eu consigo automaticamente minimizar esse esforço de aprendizagem do time. Aí, consequentemente, eu tenho mais velocidade. Exato. Isso remete até à pergunta do Renan, que tinha feito uma pergunta antes, com relação à capacitação do time, que o Fernando respondeu. Isso, a questão de capacitação que o Renan trouxe. Exato. Verdade. A ideia é assim, quando você tem um ambiente multi-cloud híbrido, ou multi-cloud e ambiente híbrido, obviamente a quantidade de ferramentas, a tendência para você operar aqui e fazer a governança desse ambiente, ela aumenta absurdamente, e os skills necessários também ele aumenta absurdamente. Você às vezes tem que contratar uma pessoa de mercado que tem um conhecimento específico e que se torna bastante caro a operação desse ambiente. E a ideia, a proposição da VMware é exatamente simplificar isso e trazer um modelo consistente no qual eu posso aproveitar a capacitação, aproveitar o conhecimento do meu time já existente, que tem conhecimento em VMware, para operar um ambiente multi-cloud, inclusive em nuvens de terceiro, como a AWS e Azure, por exemplo. Perfeito. Comentário da Viviane Teixeira. Fernando, parabéns pela live. Orgulho em fazer parte do time. Legal aí a gente trazer também esses comentários. O João Reis fez uma pergunta interessante, eu ia até trazê-la, mas o Bertolotto fez uma complementação que eu acho que responde a sua pergunta, mas eu vou trazer a questão só para enfatizar que outras estão nessa linha. Para aqueles que não estão maduros suficientes em cloud, né, apostar na nuvem às vezes é arriscado. Confesso que os ambientes híbridos têm sido muito desafiadores, então ele quer deixar marcado esse aspecto, se depois vocês puderem falar sobre isso, eu acho importante para atender aqui esse ponto que o João Reis trouxe. Mas tem uma questão aqui do Marcos Arraes, que muda um pouquinho, complementa, já que a gente está com um tempinho avançando aí, vamos pular para uma outra questão. Bom dia, parabéns pela sessão, bastante esclarecedora. Minha pergunta para o Fernando, da Unimed BH. Em termos de monitoramento, Fernando, do ambiente, quais foram os principais ajustes, implementações, necessidades para abranger toda a infraestrutura híbrida? De certa forma, complementa a pergunta anterior, e é o Marcos Arraes. O Marcos identificou. Obrigada. Eu sempre peço, coloquem a empresa, Dataprev São Paulo. Obrigada, Marcos, por estar com a gente aí acompanhando. Fernando, com você, a pergunta aí do Marcos, por favor. Primeiro, Vivi, o orgulho é meu de te ter aí ao meu lado, aí, a Viviane é da minha equipe. Obrigado aí por estar aí conosco, Vivi. Eu vou tentar fazer um mix das duas coisas, da pergunta do João, também. O que eu acho que acontece é o seguinte, né? Nós estamos contando aqui hoje dessa estruturação da cloud privada, mas nós temos N outros projetos simultâneos que fizeram parte de toda essa nossa estratégia. Então, essa nossa estratégia, ela passou por analisar a estrutura como um todo, e aí eu trouxe um recorte aqui. Nós temos vários outros produtos que estão sendo usados na nossa estrutura para fazer uma visão integrada de todas as soluções. Tanto o que está no nosso ambiente virtualizado com VMware, quanto o que estão nos nossos ambientes de chassi físico, quanto o que tem em cloud pública. E, de novo, assim, é muito desafiador mesmo, como o próprio João já disse, porque você tem uma percepção por parte das organizações, né, no nosso caso da nossa cooperativa, que os mundos eles são iguais, que tudo que roda dentro de casa vai rodar na cloud, que tudo que roda na cloud rodaria dentro de casa. E fazer isso é muito trabalhoso, ter essa percepção, e algumas coisas não são nem viáveis do ponto de vista econômico e às vezes técnico. Então, tentando juntar as duas coisas, nós fizemos, ao longo dessa implantação da cloud pública, nós fizemos a implantação de um produto que faz todo o gerenciamento e toda a parte de capacidade de evento do nosso ambiente on-premise, e nós temos outras ferramentas, não é que não poderia ser feito, por tudo que a gente estender dentro do vCloud nas clouds públicas, nós teremos a mesma visibilidade, nós teremos a mesma gestão. Mas a gente foi além disso. Então, nós começamos a olhar do ponto de vista de qualidade de aplicação, performance de aplicação. Então, nós também temos uma outra camada que complementa essa estruturação de cloud. Perfeito. Vocês gostariam de complementar, Bertolotto e Thiago, esse ponto que vários estão trazendo aqui,
em relação aos ambientes híbridos? Mais algum ponto que vocês acham interessante? Eu queria só reforçar essa história, essa questão da operação consistente que a VMware se propõe a entregar para os nossos clientes, e a gente tem feito isso com os clientes que já estão no modelo de multi-cloud, aproveitar exatamente as mesmas ferramentas que a gente tem para poder monitorar um ambiente multi-cloud. E a VMware ela tem outras ferramentas para monitorar ambientes, inclusive, que não são VMware. Por exemplo, que são nativos de outras nuvens públicas. E, inclusive, essa mesma ferramenta monitora o ambiente VMware. Então, isso eu acho que ela gera um ganho, uma eficiência muito operacional bastante grande. Isso é o tema que eu acho que tem que ser levado em consideração, né? Porque se você for listar a quantidade de ferramentas hoje que a gente tem para monitorar um ambiente multi-cloud, de fato, ele é extremamente grande e, às vezes, fica totalmente intangível de colocar alguém ali dentro e operar um ambiente desse. É extremamente complexo. E, de fato, a gente trazer um ambiente, uma operação consistente, uma infraestrutura consistente dentro desse cenário, eu acho que é o modelo a ser seguido, até para aproveitar o conhecimento do time que já, por exemplo, já tem VMware hoje dentro do seu ambiente. Perfeito. Alguma complementação, Tiago? Tem, só para reforçar, né, o investimento que a VMware vem fazendo em ter plataformas unificadas, não só para automação, multi-cloud, governança, igual a gente falou anteriormente. Está falando também da parte de operação mesmo, não só para a parte de gestão de capacidade, performance, olhar para um conceito novo que está nascendo aí, que é observability, né? Então tem iniciativas de gestão financeira, né? A gente tem uma outra solução também voltada aí para Cloud Economics, exatamente para ajudar o cliente a fazer essa governança de custos e de otimização desse ambiente, não só na cloud pública, mas também na cloud privada, de forma integrada. Então, esse é um pilar forte aí que a gente vem trabalhando aí nos últimos anos. Ok. O Renan voltou aqui para fazer um comentário. Primeiro, agradecer pelos esclarecimentos e parabenizar a Unimed e a VMware por essa fantástica parceria e iniciativa e também pela disponibilidade do Fernando, de todos vocês estarem compartilhando. Os cases são muito importantes. Obrigada aí, Renan. Temos vários comentários, né? Depois eu encaminho, não consigo trazer todos aqui. O Renato Takata, né? Isso também aqui, parabenizando todos vocês, principalmente o Fernando. E a pergunta do Cláudio Pereira, que eu acho interessante aqui. Nós já estamos chegando aqui no finalzinho, mas ainda cabe, Cláudia, a sua pergunta. Ok, quando não temos capital intelectual interno para conduzir um projeto parecido, né, com esse da Unimed, entendo que os parceiros são importantes. Mas, nesse sentido, todas essas demandas, inclusive de equipe, isso não onera demais o custo do projeto em consultoria, terceirização? Queria que vocês falassem um pouco sobre esse aspecto. Acho que Bortolotto e Tiago, aí, essa pergunta direcionada aí para vocês, acho que depois o Fernando pode também fazer um comentário. Custo sempre aparece aqui, porque realmente é um elemento importante em qualquer projeto, né? Exato. Fernando, eu posso falar aqui, o Fernando optou, como ele mesmo comentou, de colocar 100% aí, né, da implementação do serviço de consultoria na mão do fabricante, como opção dele. Mas a VMware tem o costume, a flexibilidade de trabalhar também junto com seus parceiros. Né? Então, um projeto nesse porte, ele varia de interesse de cada cliente, né? A gente tem total condição de trabalhar a 4 mãos, né? Junto, vamos falar assim, parte do serviço de implementação feito pela VMware, parte pelo parceiro, ou até mesmo pela nossa comunidade parceiro direto. Né? A gente tem hoje uma comunidade muito grande no Brasil, dividido aí por competências, certo? E que tem parceiros que conseguem entregar projetos desse porte com a mesma qualidade. Basta uma definição aí do cliente, e a gente está aberto a trabalhar nesse formato. Perfeito. Legal. Até complementando o Thiago, acho que realmente tocou bem nesse ponto de PSO VMware, né, que é a oferta de serviços da VMware, profissionais da VMware e parceiros. Eu acho que também uma etapa de pré-venda extremamente importante, e é isso a gente faz para o cliente, caso a caso, para os clientes que a gente tem, acredito que com o Fernando foi feito esse tipo de trabalho, que é um trabalho de retorno de investimento. Qual é o business case qual é o business plan desse projeto, né? A gente fazer um trabalho de TCO, total custo de propriedade desse projeto, por 2, 3 anos, geralmente a gente faz por 3 anos, um estudo de ROI, né, de retorno de investimento para esse projeto,
e que aí você consegue ajudar o nosso cliente a justificar esse projeto internamente. Porque não é só a questão, é caro, ou tá caro esse projeto, mas sim, qual que é o benefício que ele vai trazer para o meu negócio? Qual que é o retorno de investimento? Qual que é o saving? Qual que é a economia que ele vai trazer para esse meu projeto? Isso também é extremamente importante e ajuda nessa justificativa. E isso a gente consegue fazer numa etapa de pré-vendas. Entendi, perfeito. Isso é muito interessante. Fernando, você já falou um pouco sobre essa questão de custo, algum detalhe que você acha importante deixar aí também como complemento dessa resposta? Não, eu acho que a linha que o Bertolotto foi aí é a linha da minha resposta. Nós fizemos uma análise, é óbvio que teve um valor investido nesse projeto, né? O que nós fizemos foi comparar todo esse custo de investimento nesse projeto. O nosso ambiente, ele era um ambiente relativamente grande, nós estamos falando aqui de um ambiente que tem aproximadamente 600 máquinas virtuais, tem uma necessidade do negócio muito agressiva, então nós fizemos essa análise. Não que a gente não confiasse num parceiro ou em outro, pelo contrário, a gente sabe que tem, inclusive no nosso território aqui, tem parceiros com profissionais extremamente qualificados. Só que como a gente tinha todo um plano estratégico para a nossa área de operações de tecnologia, a gente não queria correr nenhum tipo de risco. E aí, ao avaliar, e aí a nossa área de suprimento fez um trabalho muito bom aí junto com o time da VMware também, a gente conseguiu viabilizar o que a gente entendeu que era o melhor dos dois mundos, né? No mínimo, a gente economizou um ator aí na hora de abertura de um chamado. Então, assim, nós nos sentimos mais seguros assim, mas a questão dele tem toda a relevância. O que eu acho que precisa fazer é qual é o risco, quais são os valores envolvidos, o que o projeto traz de ganho. Exato. E comparar se é viável ou não. E ter muito claro aí o benefício, o retorno, né, que com certeza é o grande divisor de águas aí. Bem, estamos chegando no final, a última pergunta. Vou trazer 2 comentários finais, o do Ricardo César. Fernando, parabéns pelo case, é sempre bom ouvir essas histórias, né? Muito obrigado. O Denilson Salomão também mandando um abraço, muito bom. E parabéns ao time também da VMware por essa implementação. A pergunta do Cláudio que eu vou trazer, e é a última, infelizmente, eu vou responder de 2 formas. Primeiro, eu vou ter a minha resposta. Olha o que o Cláudio comenta aqui. O que fica de lição de casa? Tem um passo a passo para esse gerenciamento de ambiente? Tem um passo a passo, Cláudio. Hoje, às 15, a gente continua com essa sessão, com essa parceria com a VMware, e a gente vai detalhar justamente essa pergunta sua um pouco mais, esse passo a passo. Então, já fica você convidado, todos que estão nos acompanhando e quem também já se inscreveu para a nossa segunda sessão. Mas eu acho que a lição de casa e o que fica é uma ótima pergunta para a gente levar aqui para os nossos painelistas nessas considerações finais. Eu acho que é importante a gente deixar uma mensagem aí de lição de casa. Fernando, começar com você. O que você diria aí para o Cláudio de lição de casa? O passo a passo eu vou pedir para o Cláudio acompanhar às 15 aqui comigo, porque senão a gente teria que ter mais uma meia hora aí, né? Mas o Fernando, na abertura, Cláudio, deu um detalhamento grande, né? Se você não conseguiu acompanhar também, a gente depois vai editar o nosso vídeo e disponibilizar para todos vocês. Fernando, com você, qual seria aí a lição de casa que você deixa de mensagem aí para o nosso público? Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Assim, a lição de casa, a primordial na minha visão, é que as equipes que estão responsáveis por operação, elas precisam participar mais do negócio. Eu acho que é você fazer uma análise, Cláudio, do quanto você, como operações, tem participado do negócio da sua empresa, o quanto você tem aberto as portas das operações da sua empresa, que eu sei que ela é pautada em disponibilidade, em confiabilidade, em segurança, em disponibilidade, tudo isso. Mas eu acho que ouvir o negócio, o que o negócio tem demandado, é um primeiro dever de casa muito bacana. O outro é olhar o que acontece no mercado onde a sua empresa está inserida. Porque analisar o mercado pode te ajudar a trazer provocações para a sua organização e ajudá-la a perceber movimentos que o mercado tem feito e principalmente os benefícios que esses movimentos eles trarão
no futuro. E se eu puder deixar mais uma outra coisa, é incentivar que o seu time também comece a fazer esse movimento. Porque sozinho você não vai construir nenhum movimento de transformação desse porte. Excelente. Você só vai conseguir desenvolver um movimento dessa magnitude na sua organização se você tiver profissionais bons, engajados, resilientes e, principalmente, com a mente aberta para entender o novo papel do time de infraestrutura e de operações de tecnologia nas organizações. Perfeito. Vou pedir ao Tiago e Bertolotto para correrem um pouquinho, porque o pessoal já está aqui dizendo que eu estou avançando um pouquinho no horário. Muitas perguntas, né? Muitos comentários, a gente tem que atender aí a nossa plateia, sempre fiel. Tiago, difícil deixar a mensagem assim final, lição de casa. Estou convidando o pessoal para voltar com a gente às 15 horas, Exatamente. que ali a gente consegue detalhar mais. Mas o que desse case, dessa experiência, você deixaria aí também como mensagem final aí do nosso painel? Queria reforçar aí, né, a continuidade do evento aí na parte da tarde, para até detalhar as tecnologias que foram usadas aí no projeto. E eu só reforçar também, é uma coisa que eu falo bastante com o meu time hoje, quando a gente sentar para conversar com o cliente, tentar se colocar no lugar dele. Né? Quando eu sentei com o Fernando há 3, 4 anos atrás, para conversar com ele, a primeira coisa que ele me mostrou foi o plano de onde a Unimed BH gostaria de estar nos próximos anos. Né? E aí, com base nisso, né, eu procurei entender como é que a VEMA poderia ajudar nesse caminho. Certo? E aí, depois disso, a gente sentou e definiu essa jornada. Entendeu? Então, eu procurei estar dentro mesmo, procurar entender quais eram esses desafios, e aí, com base nisso, fazer o link. E procurar falar com as pessoas certas. Né? Então, procurar falar com as pessoas certas, igual o Fernando teve um papel aí fundamental aí dentro desse projeto, mas que também ele trouxe pessoas do time da Unimed que trabalharam junto conosco, ele mesmo falou, pessoas da equipe dele, pares deles, reportes dele, e que foi fundamental a gente andar, né? Que é o mais importante isso. Se a gente não conseguisse, parceria, né? Se a gente não tivesse conseguido andar 3 anos atrás, a gente estava parado aí na primeira fase, na primeira etapa até hoje. Perfeito, Tiago, obrigada. Bertolotto. Reforçando o que o Tiago comentou, né? Eu acho que a InVMware está fazendo um investimento muito grande, principalmente no seu time, né? O time do Tiago, o meu time, por exemplo, para estar inserido no papel do cliente, né? Conhecer o negócio do cliente. Isso é extremamente importante para a gente, de fato, ser uma pessoa que vai dar o que a gente chama de trust advisor, né? Dentro dos nossos clientes, né? Então, a VMware está buscando se posicionar dessa forma. E o que eu peço, obviamente, é a gente entender esse negócio, conhecer as dores do negócio e traduzir isso, ajudar os nossos clientes a traduzir isso para uma iniciativa de TI, é extremamente importante, é nosso papel como funcionário da VMware. Então, acho que meu próximo passo, que eu diria, basicamente é esse, né? Permitir a gente entender um pouquinho, compartilhar um pouquinho das dores do seu negócio. A VMware está treinada, tem um time, um investimento bastante grande com relação a esse tipo. A gente tem experiência em vários tipos de negócio, vários segmentos, então a gente pode trazer inovação do que a gente está vendo em outros setores para dentro da sua empresa. Então, acredito que essa seria uma mensagem que eu gostaria de deixar, né? Permitir abrir as portas aí para a gente, ter uma conversa franca e para a gente poder endereçar de uma forma bastante assertiva a necessidade do negócio. Eu acho que um ponto interessante que o Fernando fez, né, e que eu acho que é extremamente relevante, é que tem tudo, para todo projeto ele cabe no bolso dos clientes. Basicamente, basta a gente entender a necessidade do negócio e criar as etapas adequadas para dentro desse projeto. Fase 1, ok, vamos endereçar determinados aspectos do negócio. E, obviamente, ter um ganho rápido para já ter um retorno desse projeto. E é dessa forma que a gente trabalha. Fase 2, fase 3, fase 4. E a gente vai fazendo dessa forma para poder esses projetos caberem no bolso de qualquer cliente do nosso mercado. Excelente. Vou terminar com um comentário do Geraldo Caldeira. A Unimed BH está fazendo um uso muito relevante das soluções da VMware, que só é possível pela parceria com a equipe da VMware, pela condução do Fernando e a equipe da Unimed, na implementação e utilização ao máximo das soluções. Parabéns pelo evento e por nos permitir compartilhar o nosso case. Nós é que agradecemos da TVD
a oportunidade de poder compartilhar o case. Como eu falei para vocês, eu sou fã de case, acho que qualquer painel, qualquer trabalho onde a gente consegue trazer a experiência do usuário, combinando com a visão dos experts, é sempre o melhor conteúdo. Então, eu que tenho a agradecer a parceria da VMware, a disponibilidade do Fernando, da Unimed, em estar com a gente. Conforme eu falei, às 15, a gente volta para detalhar um pouco mais, né, toda essa estrutura, toda essa oferta, e aí vocês também estão convidados aí a continuar conosco. Obrigada pela audiência e fiquem conosco. A TVD, com certeza, em parceria com a VMware, trará mais conteúdos relevantes para vocês. E não esqueçam, hoje às 15, aguardo vocês aqui na TVD. Obrigada, pessoal. Um ótimo dia para os que participaram aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, até mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Muito bom. Tchau, obrigado. In a world of constant progress, where ideas are transformed into reality at the speed of thought, fearless innovators pave the way to the digital revolution. They believe in the future by creating it first. From humble beginnings in Palo Alto to a global innovation powerhouse, VMware continues to challenge the status quo and make the impossible possible. Why do we keep imagining, creating, asking, what if? Because we are driven by ingenuity and a dedication to getting things done. Our innovation, our ideas are at the heart of the technologies that power and secure the digital future, exploring uncharted territories to solve our customers' hardest problems. Curiosity is the engine of innovation. It is what enables us to pursue anything our imaginations can dream up. We engineer cutting-edge ideas, sparking conversations that expand all boundaries. We aspire to make the most innovative software in and for the world. Together, we've helped reduce the world's carbon footprint, provided communities the digital tools they need to thrive, and that's what makes us a force for good. Core to our values are our customers, helping them shape an unlimited future. We enable them to build what they need, the way they need it. Their success is our success. We are all connected. We know success is a collaborative effort. We are a community with a relentless spirit of giving more than we take. We're constantly learning and evolving to cultivate a culture of possibility. We are fearless innovators transforming tomorrow. With our customers, we are one. We are VMware.